Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, fazei acender neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Será o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O texto que eu vou levar agora é da carta, é do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 16 a 23. É uma sequência do último vídeo que eu gravei. Só que nós tá no mesmo capítulo, só que é a história de Lídia. Aqui, depois do final de semana deles, vai continuar a história. Veja só que aqui vai aparecer mais alguém. Libertação do Espírito. Enquanto íamos para um lugar de oração, acontece que veio a nosso encontro uma jovem com um espírito de adivinhação, um espírito de adivinhação, como seu óculos conseguia muito lucro para o seu patrão. Ela começou a gritar: Paulo e nós, gritava: esses homens são servos de Deus Altíssimo, anuncia para vocês o caminho da salvação. Fez isso por muitos dias, até que incomodou Paulo. Paulo voltou-se e disse: Paulo voltou-se e diz ao Espírito, deu ordem, em nome de Jesus Cristo, sai dela. Na mesma hora o Espírito saiu. Ao ver que havia escapado
dele que havia escapado de seu lucro, o patrão dela encarregou, agarrou Paulo e Silas e o arrastou até a praça diante das autoridades e apresentou-lhe aos magistrados. Disse: estes homens estão perturbando nossa cidade, são judeus, prega um costume que não é nosso, permite aceitarmos, que não permitimos aceitar, nem pratica, por somos romanos, essas práticas porque somos romanos. Muitos dão testemunho contra Paulo e Silas e os rasgaram e os mandaram arrancar a roupa deles e açoitaram com vara. Depois de tê-lo batido muito neles, lançaram na prisão, dando ordem ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Ao recebê-lo, o carcereiro ordenou e carregou e levou para mais interna da prisão e prendeu os pés no tronco. Eu vou parar por aqui porque o texto é muito longo e aí nós vamos ficar meio perdido. Aí um outro dia eu gravo continuando a mesma história. Então nós vimos no outro vídeo que eu gravei, Lucas falando, ele não falou de Silas ali, né? Ele fala nós, aqui de novo. Ele ninguém mexe porque ele é grego e é médico, está em casa. Mas ele acompanha Paulo de perto, está junto com Paulo em todos os acontecimentos. Só que isso aqui aconteceu em Filipenses, como nós vimos no texto de Lídia, o texto é sequência, e há muitos anos atrás, porque o Ato dos Apóstolos, Paulo foi martirizado em 66 a 67, o mesmo ano que Pedro. E aqui Lucas vai escrever o Ato dos Apóstolos por volta do ano 80 a 90, depois de Cristo. Você vê que muito tempo se passou. Lucas acompanhou Paulo, depois que ele começou a acompanhar, ele não parou mais, mas ele só foi se converter em Roma quando estava perto de Paulo ser decapitado. Mas é outra história que nós falamos outro dia, vamos falar desse aqui. Então nós vamos ver na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, aparece uma jumenta falando, né? O dono amaldiçoa o povo e a jumenta fala. Então, a gente diz assim, quando nós não falamos, até o jumento fala. Depois nós vamos ver o jumento carregando Jesus da Nazaré para Belém, quando vão para o recenseamento, aonde Jesus nasce em Belém. De volta para Jerusalém, né? Os 40 dias depois da purificação de Maria, então eles vão apresentar o menino Jesus no templo. Mateus diz que o jumento também levou ele para o Egito. Depois nós vamos ver o jumento carregando Jesus na entrada triunfante em Jerusalém, no domingo de Ramos, né? Quando o povo, quando os contra ele, diz, manda esse povo se calar. Ele diz, se eu mandar ele se calar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Então, aqui é o contrário. O jumento não fala. A moça tem é como aqueles que
manipula o boneco de ventríloco, né? A moça fala, mas ela tem um jeito que o jumento babuceia, parecendo que ele que está falando, né? Segundo o texto, é um espírito de adivinhação que essa moça tem, e ela era escrava de um homem muito rico e dava muito lucro para ele. E esse é um dos motivos que, quando Paulo expulsa o espírito dessa moça, o jumento para de falar, e aí o homem perde o lucro que ele tinha, era um grande lucro que tinha com aquela escrava, e agora não serve para nada. Então eles pegam Paulo e Silas, Lucas diz precisamente, né? Paulo e Silas leva até a praça pública, apresenta as autoridades, arranca a roupa deles e bate de vara, mas bate muito, né? Depois nós vamos ver esses açoites lá nos Filipenses. Depois Paulo vai se queixar. São 40 chicotadas menos uma. E Paulo não podia ser açoitado, porque Paulo tinha dupla cidadania e ele era cidadão romano. Quando o cara descobre que ele é cidadão romano, aí vai querer esconder, e onde ele não aceita, ele fica mais tempo preso. Nessa prisão aqui, que Lucas está falando, isso aconteceu nos Filipenses, né? Só que aqui nós estamos no Atos dos Apóstolos, por volta do ano 80 a 90, o próprio Lucas narrando aquilo que aconteceu e ele próprio escrevendo, né? Então, São Lucas, ele acompanhou Paulo desde quando a metade da viagem de Paulo até a morte de Paulo. Ele sempre esteve perto de Paulo, mas ele só foi se converter 3 dias antes de Paulo ser decapitado, que ele estava preso pela primeira vez. Ele só conta as prisões de Paulo, de Efésios, aqui de Filipenses, de outros lugares, né? Mas ele vai preso e ia ser sacrificado junto com um grupo de jovens no outro dia. Então, Paulo dá uma ideia para o prefeito, que era o responsável pela prisão, e aonde que ele tira Lucas, que vai curar a filha do homem, e aí Lucas é liberto. O homem, ele é o responsável pelo cárcere que Paulo estava preso, que aqueles jovens estavam num outro cárcere, e ele também estava junto com aqueles jovens. Ele diz, olha, agora depois que você curou minha filha, eu vou fazer vista grossa e você vai embora, porque eu não posso te condenar. Mas os jovens foram martirizados. Foi quando Lucas se converteu, porque ele fez uma cirurgia, uma incisão na menina, na verdade, mas foi uma ideia que Paulo deu para o prefeito, e a mulher do prefeito não queria de maneira nenhuma, e aí ele fez um tipo de uma cirurgia, mas era mais uma excisão, né? E deu uns remédios e a menina sarou. Então, foi aí que ele passou a acreditar em tudo que Paulo falava, e é a única pessoa que acompanhou a decapitação de Paulo. Além do prefeito, o carcereiro e os 2 soldados que o carregava, Lucas presenciou, mas ele não diz, né? Então nós estamos vendo aqui nesse texto do Atos dos Apóstolos, ele contando o que aconteceu na cidade de Filipenses. Depois daquele outro vídeo, falei de Líder, aqui é uma sequência, né? E esse agora é a sequência, mas eles estão na prisão. O episódio vai ficar mais picante para frente, porque eles vão ficar aí presos durante a noite. Lá para meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e cantar hino. E os outros presos começam a ouvir, começam a gostar. E o carcereiro tinha recebido ordem para cuidar deles, porque eles eram perigosos, né? E Deus manda um vento que arranca todas as portas da prisão, arranca o cárcere pelo alicerce, e solta
todos os presos, estavam acorrentados, né, pelos pés, Paulo, Silas e todos os outros, aonde o carcereiro puxa da espada e vai se matar. E Paulo grita para ele não morrer, que eles estão todos ali. Isso ele não faz, e aí vai ser outra família que Paulo batiza à meia-noite na casa dele. Ele e toda a sua família, o carcereiro e toda a sua família. E esses homens dão um testemunho de fé, eram romanos, né? Mas eles começam agora a acreditar no poder de Deus, eles começam a acreditar em Jesus e tornam-se pregadores do Evangelho. Através de quem? De Paulo, né? Através de Paulo e os companheiros que acompanhavam ele. Aqui é Silas. E Lucas está sempre por perto, mas ele nunca fala, né? Ele fala nós, mas ele cita Paulo e Silas, porque os dois vão presos e eles ficam muitos dias nessa prisão. Muitos dias, né? Então Lucas conta, anos depois de ter investigado tudo isso, primeiro ele escreve o Evangelho, né? E depois, com o mesmo espírito de costume, ele escreve o Atos dos Apóstolos. Ele narra e ele mesmo escreve. São os livros que é garantido que foi ele que escreveu. Lucas não era somente médico, também era artista, pois ele, depois que ele voltou de Roma, né, antes dele escrever o Evangelho, ele está investigando, indagando e pesquisando tudo, como ele mesmo diz. E ele fez o primeiro retrato de Nossa Senhora, pessoalmente. Então ele era artista também, né? Pintor, escritor, médico e artista. Então ele pintou a primeira foto de Nossa Senhora, foi Lucas quem fez. Porque Nossa Senhora viveu, após a morte e ressurreição de Jesus, ainda viveu 21 anos, em 2 lugares diferentes, né? Isso é história para outro dia. Mas o que me encanta em Lucas é a riqueza de detalhe que ele põe e a descrição dele não dizer que estava lá. A gente percebe, porque raciocina e percebe que é realmente ele, né? Mas ele faz tudo e mais um pouco para não aparecer, para ficar muito discreto. Muito, muito discreto. Aí, então, a riqueza de detalhe que ele põe nesse episódio, nesse acontecimento da prisão de Paulo e de Silas, é imensa. Porque é interessante. E ele põe mesmo com riqueza de detalhe. O que é que a gente quer fazer com isso? Primeiro, é a palavra de Deus, porque aqui nós estamos no Atos dos Apóstolos, não é o Evangelho, mas é o livro que narra a vida dos apóstolos. E é a trajetória de Pedro e de Paulo. As primeiras comunidades todas é contada no Atos dos Apóstolos. Então, ele poderia ser considerado como qualquer um dos evangelhos, né? Mas ele ficou como Atos dos Apóstolos. É chamado, então são 4 livros do Primeiro Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos dos Apóstolos. Então eles fazem 5 livros, né? Aí depois tem as cartas de Paulo, tem as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Então todo dá 27.
De Mateus a Apocalipse são 27 livros, conta livro, mas são cartas. Livro mesmo aqui só tem os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, que é um livro, mas é considerado carta também. Mas é um livro. Só que tem alguns especialistas que consideram cartas, como as cartas aos Coríntios, como a carta de Paulo aos Romanos e etc, né? Mas o que me encanta é a descrição de Lucas. É imensa a descrição dele para não aparecer. Para não dizer, eu estava aqui, mas ele acompanhou Paulo em todas as suas viagens, em todo o seu trajetório, ele acompanhou Paulo na viagem para Roma, ele visitava Paulo depois de preso em Roma, que ele ficou 2 anos antes de ser martirizado, dentro do chão, e ele ia visitar, e foi esse um dos motivos, depois de muitas visitas, que ele foi preso, apesar dele não ter nenhuma prova, mas ia morrer. Se não é uma sugestão de Paulo, e ele opera um milagre sem querer, como médico ele fez uma incisão, mas na verdade a cura da menina foi um milagre, foi na hora, né? E a mulher não queria de jeito nenhum, mas o homem dispensou ele, diz, olha, agora eu não posso te levar de volta para a prisão, que eu seria um ingrato, mesmo não acreditando no seu Deus, depois de ver a minha filha aí sã e salva, mas também não posso, vou fazer vista grossa, vai embora. Foi quando ele partiu dali e não demorou muitos dias, se juntou ao grupo que estava saindo de Jerusalém, né? Inclusive Pedro, que volta e ele segue junto com Marcos e outras pessoas com aquele grupo, né? Mas a humildade dele, a descrição dele, o jeito que ele narra, conta a história é fantástico. E era grego, mas se tornou um grande santo, também foi martirizado. Eu não posso contar para vocês aqui como que foi o martírio de Lucas, porque eu só conto aquilo que eu tenho conhecimento, né? E o que não tenho, eu não conto. A gente só pode falar aquilo que a gente sabe, porque senão, de repente, a gente vai ter que prestar conta de algo que realmente não existe. Então, aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando da grandeza de Deus, do amor que Deus tem por nós, com a grandeza de Jesus Cristo, né? O amor que Ele tem pela gente, a ponto de dar a sua própria vida para nos resgatar e resgatar os pecadores. Quanto mais pecador, mais Jesus tem interesse, né? Agora é preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados, e quem não é batizado se arrependa e seja batizado. Então o canal São José I Santo, nosso objetivo, o primeiro objetivo é evangelizar os batizados. Quando digo isso, então estou falando de católicos, né? E os não batizados que se converterem, ou quem ouvir, porque nós estamos muito desprecavidos da nossa fé, nós estamos muito pobres. Quando nós pertencemos a uma riqueza imensa, isso quando se trata no geral, na nossa vida toda, mas nós estamos vendo um descaso imenso. Pessoas que acreditam em Jesus, diz que acredita, que é batizado, que já recebeu todo o sacramento, e quando se dá, a gente vai ver, ele está participando de coisas que é quase heresia, ou pior ainda, né? E outros nem participando, porque eu não gosto, porque, olha, como é que você não gosta daquilo que você fez um compromisso? Então, eu já falei aqui, eu fui batizado no 8º dia, e os meus pais se separaram, eu tinha 4 meses de nascido, eu sofri muito na minha infância. Mas
mais tarde eu descobri que Jesus me encarregava, me conduzia, e como São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, eu digo como eles, né? Faço minhas palavras deles. Eu nem te conhecia e o Senhor já cuidava de mim. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que eu quero deixar para todos é isso que nós precisamos. Olha, se você não está indo na igreja, mas você tem em casa uma televisão, você tem o celular, todo mundo tem celular. No YouTube tem grandes professores, eu vou citar aqui dois, mas tem uma leira. Tem o padre Leonardo, tem o Altieres do Santo, tem o padre Paulo Ricardo, que é de Cuiabá. Esses homens são doutores, têm muitos doutorados e são fantásticos. Fora a leigos doutores que também têm, hoje tem uma riqueza imensa de doutores. Eu quero saber alguma coisa sobre o quê? Sobre a igreja. Você quer saber sobre a igreja? Qual é a melhor pessoa que você deve procurar para se informar? Se você tem algum leigo especializado em alguma coisa, fala com ele. Se você não tem, a melhor pessoa que você deve procurar é o pároco da sua paróquia. Se você não quer procurar o pároco, procura o diácono, que o diácono vai te conduzir. Por quê? Por que procura o pároco? Porque nós, católicos, a maioria que trabalha na igreja participa de muitas coisas. Hoje nós já temos pessoas com muito conhecimento, mas tem muitos que só participam ali e sabem muito pouco. Então, se você quer saber, e aí de repente você vai se informar com uma pessoa e ele te faz falar alguma coisa que depois você vai ver o padre falar outra. Então, a pessoa mais certa é você procurar o pároco da sua paróquia, se é sobre igreja. Agora, se é sobre Jesus, só não vá procurar protestante, né? Se você é católico, não vá procurar um protestante, porque ele vai tirar você do caminho. Porque eles são malos? Não é por isso. A verdadeira igreja é a de Jesus. E Jesus não tem duas igrejas, ele não fundou duas igrejas. Vamos lembrar que em Mateus 16 ele diz: tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será desligado no céu, o que você ligar na terra será desligado no céu. Isto é, Jesus não fundou as minhas igrejas, ele fundou a minha igreja. Mas e as outras não são? Olha, não vamos entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar arrumando encrenca, às vezes vai discutir sem ter conhecimento, fica pior um pouco. Então o melhor é não discutir esse tipo de assunto, certo? É o melhor a gente não discutir, porque na discussão a gente não ganha nada. Nas discussões a gente não ganha nada, a gente só perde, né? Então não vamos ficar discutindo. Procura o pároco da sua paróquia, procura o diácono, procure alguém. Se tem uma pessoa que trabalha na igreja que tem formação em alguma... hoje nós temos muitas pessoas em todas as paróquias que têm formação. Aqui mesmo nós temos pessoas que têm teologia e não é curso, é faculdade. Porque os cursinhos de teologia não diz nada, né? Agora, quem fez a faculdade de teologia... Então, mas nós temos uma riqueza no YouTube. Muitos professores. Mas tem uma imensidão também de outras doutrinas que não é aconselhável e a gente é fácil de saber. Quando começar a falar tudo que eles vão falar, para versículo tal, pode sair fora que não é católico, né?
O católico, os professores especialistas, eles vão falar da Bíblia com precisão, eles vão falar sempre de um texto e eles vão dizer que é a Bíblia e o magistério da igreja. Os pilares, a igreja de Jesus foi fundada por ele mesmo. E ele confiou ela, a pedra fundamental é Pedro. Quem está no lugar de Pedro hoje? O Papa Francisco. Ah, mas essa, discuta, não discuta, porque você vai perder tempo. Agora, se estamos aí no terceiro milênio, é interrupto. Ah, teve, mas na Idade Média teve Papa, não sei se teve. Teve. Mas o que importa é que nós estamos, e ele promete isso, dizer: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Eu estarei com vocês, senão essa igreja existiria. Né? Jesus foi crucificado no ano 33, ou seja, e nós hoje estamos em 2024. O que é isso? Do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Quer dizer, ele está comigo aqui, ele está presente na igreja, ele está no sacrário, você vai lá visitar ele, você vai lá comungar, e você sempre vai achar quem te dê informação, tá bom? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tome a sua direção. Senhor, vem o Santo Espírito os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dai-nos paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que está presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Desejo uma ótima noite para todo mundo e, mais do que nunca, a minha gratidão a todos que estão participando comigo no canal São José